Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Jonathan Pache e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a depressão na adolescência. A adolescência já é uma fase complicada para o indivíduo, pois é uma fase de mudança entre a infância e a juventude. E nesse processo, nós temos inúmeras transformações no corpo humano. E a visão do mundo também é completamente alterada. Muitos se perdem nesse processo. Para falar com mais propriedade sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a doutora Ariana Florencio, que é psicóloga e trabalha há mais de 5 anos nessa área. Ariana, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui no canal falando sobre esse tema que é tão importante, tão atual, né? Um tema que tem sido muito comentado, inclusive nas redes sociais, em todo o contexto, tanto escolar quanto familiar. Eu acredito que atualmente as pessoas estão dando uma maior atenção para esse tema e acho que foi bastante pertinente essa escolha de vocês trazer esse tema aqui para o canal. Obrigado. Bom, então assim, para a gente dar início, falando do processo depressivo, né, de forma geral, o que pode gerar esse start, o início desse processo? Tem alguns gatilhos que podem desencadear nesse processo? Sim, assim, existem inúmeros gatilhos, né? A depressão pode acontecer pós-estresse traumático, pode acontecer por luto, pode acontecer por baixa estima, mas a depressão ela também é secundária de um processo de ansiedade. Então, às vezes, o adolescente não viveu nenhum trauma, ele não passou por nenhum processo de luto, ele tem uma autoestima ok, ele nunca teve nenhum problema, nunca sofreu bullying, nunca aconteceu nada, mas ele é um adolescente ansioso. E quando a gente fala de ansiedade, nós costumamos minimizar, não dar tanta atenção. Meu filho é super ansioso, como se essa não fosse uma patologia. A depressão é um processo secundário. O transtorno de ansiedade, que é o primário, ele pode desencadear para depressão, para síndrome do pânico. Então, com relação a adolescentes ansiosos, é importante que as famílias, as escolas, deem uma maior atenção para essa ansiedade, que pode parecer uma coisa simples, mas que daí origina um problema mais. No caso do adolescente até, né, mais focado assim, pintou os primeiros, né, sinais de ansiedade, o pai já liga o alerta. Eu tenho que tratar essa ansiedade, seja com a terapia, ou seja com o esporte, seja com uma meditação, seja com uma nova atividade que vai trazer lazer, vai fazer com que aquele adolescente não fique somente focado nos estudos. Ele precisa desse tempo ocioso, ele precisa tratar essa ansiedade de alguma forma, não minimizar, né, mas buscar algum tratamento, seja qual for, não necessariamente um tratamento psicológico, um tratamento médico. Atividades de lazer já ajudam muito. E você acredita que a conversa, uma simples conversa, né, que antigamente era muito comum jantar, todo mundo sentado à mesa, família, e trocar aquela experiência, né? E aí os costumes familiares estão mudando devido às tecnologias, enfim, as novas formações. Mas você acredita que um pai percebeu essa conversa inicial de tentar entender, ou mostrar uma atenção, uma dedicação especial ao filho, você acha que pode ajudar? Acho que é fundamental para que exista uma evolução nesse tratamento, caso ele inicie, né? Caso inicie um tratamento, esse start inicial, tanto da família quanto da escola, porque às vezes os pais nem percebem mesmo. Porque esses jantares eles estão se perdendo, existem novos modelos de família também, que às vezes o adolescente mora só com a mãe ou mora só com o pai, então às vezes é um responsável só para administrar tudo, com a vida corrida, com o trabalho, com as coisas da casa, fica realmente difícil e às vezes são sinais, são sintomas imperceptíveis, tem que estar muito na convivência com o adolescente. Em uma grande maioria dos casos, a escola, por ter mais tempo com esse adolescente, pelos professores estarem mais próximos, os amigos, o psicopedagogo, o psicólogo da escola, a escola também pode fazer essa primeira avaliação, não diagnosticar, mas já levantar uma suspeita para essa família começar a observar esse adolescente de uma maneira diferente. E as conversas familiares são fundamentais.
isso vem se perdendo, né? Por conta de diversas questões, inclusive as redes sociais acabam afastando um pouco esse contato, né, pessoal, tanto das famílias quanto dos amigos. Então eu acredito que esse processo de retomada da importância de estar junto, de conversar sobre coisas. De viver aquele momento com quem está presente ali do seu lado. Sim. Eu tenho conversado com muitos jovens e famílias em geral, né? E é uma coisa muito comum os pais falarem que os jovens só ficam no celular, mas em contrapartida, muitos jovens também reclamam que os pais acabam trabalhando, levando o trabalho para casa através do celular, né? Então, o celular hoje ele junta trabalho, lazer, né, entretenimento, né? Tem as mídias sociais que tem muita gente viciada e acaba dedicando muito mais tempo do que deveria às mídias. Então, hoje em dia, a gente tem percebido uma crescente utilização das telas, né? Antigamente, a televisão era a maior vilã da família e hoje a gente tem um celular que vem destruindo o relacionamento dentro da casa, né? Enfim, já que você tocou também no assunto da escola, que é um ambiente onde pode ocorrer o primeiro sinal, é de lá que pode vir o primeiro sinal, gostaria de saber assim, qual é a sua visão em relação ao papel da escola? O que a escola pode fazer e quem convive com esse aluno, né, que é o professor, coordenação, quais são assim, as primeiras atitudes que ela pode tomar ao perceber, né, algum tipo de ansiedade, no caso que foi o que você mais destacou como sendo algo que vem a sinalizar um possível início aí de um processo. O papel da escola ele é fundamental. O professor, principalmente, que tem esse contato mais próximo, né, diário e por algumas horas durante o dia, normalmente o professor leva para a coordenação convida os pais para uma conversa e dentro das escolas que tem essa equipe de psicopedagogia, de psicologia, normalmente as escolas fazem um encaminhamento para esse adolescente para que ele inicie um tratamento, seja para ansiedade, seja para depressão, mas a escola quando faz esse convite para os pais virem à escola, a escola quando faz esse encaminhamento, é muito importante que essas questões sejam levadas em consideração pela família, porque eu convidar a família. Uma escola não convida a família somente porque um aluno é problema, porque um aluno está trazendo transtorno para a escola. Não é só por isso. É importante os pais participarem dessa vida escolar. Ajudar no desenvolvimento, né? Sim. Então, mesmo a escola tendo um psicólogo, né, dentro do corpo lá administrativo da escola, não será ele o responsável por tratar esse aluno. Não, porque o psicólogo escolar ele atua de uma outra forma. Ele é responsável por diversos alunos e não existe a possibilidade de fazer um atendimento individualizado, clínico, com cada aluno que apresentar algum sinal, né? algum sintoma. Então, o objetivo maior seria, percebi, vou encaminhar. Chamei a família, né? Participei ali todos os sintomas, o que pode ser, e aí, olha, vamos dar uma atenção especial a isso. Sim. Que às vezes pode não desenrolar numa depressão. Uma depressão, com certeza. Principalmente se for tratado nesse início, onde os sinais de ansiedade vão ser observados. A depressão vem lá na frente. Por isso que é importante a família... a escola encaminhou, vou levar. A escola sugeriu que ele fizesse uma outra atividade, vou matricular numa outra atividade. Por quê? A escola tá fazendo um trabalho de prevenção. O meu filho não é depressivo. Não, realmente não é. Mas pode ser que se a gente não der atenção para essa ansiedade de hoje, lá na frente, lá no terceiro ano, que é o ano do Enem, que é o ano de pressão, que o aluno está super pressionado, extremamente confuso, tem que decidir a carreira dele, o que ele vai ser para sempre. Então, é um ano de muita intensidade. Os adolescentes são muito intensos, né? A gente trabalha com os extremos na adolescência. Ou eles estão muito tristes, ou eles estão muito felizes. Ou eles estão estudando muito, ou eles estão estudando nada. Então, é uma fase delicada, inclusive hormonal, né? Tem toda essa questão biológica, que altera também o humor.
Então, a depressão aparece muito nessa fase da vida por todas as transformações que eles vivem. Então, quando a escola encaminha, por mais que a família visualize aquilo como algo não tão relevante, é importante levar em consideração o que a escola está apresentando, porque a escola tem um contato maior com o filho, às vezes, que a própria família. Gostou da nossa conversa? Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Nós separamos uma série de temas que vão auxiliar no desenvolvimento educacional dos nossos jovens.